salpicão mineiro com uma execução que você nunca viu na vida, meus amigos. Esse salpicão é feito com uma base de maionese que você aí vai estranhar, eu tenho certeza. E ainda um temperinho mineiro para poder fazer esse franguinho desse salpicão topzera. Ó, você pode ver que eu tenho aqui, ó, 4 geminhas de ovos cozida. Tá vendo, ó? Eu vou chuchar aqui, ó, essas geminhas aqui, ó, aqui dentro, junto com 2 colheres de vinagre. Olha só como é que ele é bem diferente das demais. E vou colocar aqui também, ó, 2 colheres de mostarda. E finalizo, ó, com uma cebola pequena roxa ralado, tá vendo, ó? Desse jeito. Vou pegar a colherzinha ou garfo, ó, vou amassagar esse trem aqui, ó. Dentro da basezinha, tá? Vou adicionar, ó, 500 gramas de maionese, pessoal. 500 gramas. É isso aqui, pessoal, que vai diferenciar o nosso salpicão dos demais, tá? É isso aqui e o processo também de cozimento do frango para poder extrair todo o sabor da proteína. E eu não uso 1 grama de tempero industrializado, tá? Então, com a nossa basezinha aqui já pronta, vem comigo aqui pro fogão para mim poder te explicar como é que faz esse frango saboroso mineirinho. Olha, essa informação é bem importante, porque vocês podem ver, ó, que eu cortei o meu peito de frango em pequenos filezinhos com a fibra da carne, ó, na horizontal. Porque quando formos cozinhar, ela vai desfiar e vai ficar com um fio, né? Um fio de carne, vamos dizer dessa forma, desse jeito. Eu gosto de fazer salpicão dessa forma, porque se você cortar ela quadradinho, vai praticamente virar um recheio de frango, aquele que você usa na coxinha, no empadão. E eu não quero, eu quero sentir a textura, eu quero sentir o frango, né? Então por isso eu corto dessa forma, tá vendo? Ó, mas antes de colocar a carne aqui, ó, vamos fazer um refogado. Aqui eu vou usar banha. Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer as minhas proteínas com banha, porque além de passar mais sabor, ficar mais gostoso, faz menos mal do que esses óleos vegetais, exceto o azeite, é claro, né? Até tem aqui no canal receita de banha, tá? Essa aqui particularmente que vocês estão vendo eu fiz, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês assistirem e aprender a fazer, tá? Vou colocar aqui, ó, cebola, uma cebola picada grosseiramente, tá? E meia cabeça de alho, tá? Socado com meia colher de sal, tá? Se você gostar de alho, igual assim como eu, né? Pode colocar bastante, porque o que nós precisamos é extrair o sabor dessa proteína, que é isso que vai dar o gosto do salpicão. Não vou usar 1 grama de tempero industrializado, tá, pessoal? Vou refogar aqui, ó. Alho e cebola e sal refogados. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de urucum, tá? Coloral. Isso aqui não é industrializado, viu, pessoal? Quem vende isso aqui é um senhorzinho aqui de Minas, tá? É artesanal, não tem nada industrializado aqui, não. Agora sim eu vou vir, ó, com as minhas proteínas, com os meus frangos, né? E vou dar uma refogada nesse trem aqui, ó. Vai dar uma aguinha, é normal, mas eu vou refogar até ele ficar bem sequinho e começar a criar uma borrinha aqui, ó, no fundo da panela, que é isso que vai passar sabor para nossa proteína, para o nosso frango, né? Lembra que eu falei que eu quero tirar o sabor ao máximo do frango sem precisar de tempero industrializado, até mesmo porque eu não gosto. Então, vamos lá. Meus amigos, ó, se passou o tempo, ó, e olha a borrinha que eu falei pra você que ela cria no fundo, tá vendo, ó? Isso aqui, pessoal, é o sabor. É como se você estivesse colocando um tablete de caldo de galinha pra dar sabor no frango, né? Não, mas aqui a gente vai tirar, ó, essa borrinha aqui, ó, que é o sabor. Você pode tirar essa borrinha com cebola, mas eu já coloquei bastante cebola, eu não vou colocar. Aqui eu vou tirar, ó, com, ó, um pinguinho de água, tá vendo, ó? Bem pouquinho mesmo. E aí, ó, eu vou misturar aqui, ó, para poder retirar, declassar, né, todo o fundo. Ó, esse processo aqui de gerar a borrinha, ele é um pouco demorado, né? Vai passar aqui uns 5, 7 minutos. Se você quiser pular essa etapa e quiser colocar os próximos ingredientes que eu vou colocar aqui agora, pode fazer isso. Você coloca a água e bota na pressão para poder cozinhar. Só que aqui, ó, você pode ver que até a cor mudou e o cheiro que tá aqui, vocês não fazem ideia. Olha, e a borrinha saiu, tá vendo, ó? Ó, então agora vamos finalizar isso aqui, tá? Vou colocar, ó, um tomate picado, tá bom? Grosseiramente. 3 folhinhas de louro. E vou finalizar com pimenta do reino, que é a gosto, tá? E agora, misturo bem. E finalizo, ó, com água fervendo, só até dar mais ou menos
um dedinho mais ou menos de água, tá vendo, ó? Você pode ver que eu não cobri a água, porque a gente quer extrair o máximo de sabor da nossa proteína. Se eu colocar água demais aqui, vai virar uma sopa e o sabor do frango todo vai sair do frango. Então vamos deixar só esse tiquinzinho aqui, ó, tá? E como a gente já fez o processo da borra, né? Esse frango ele já tá praticamente que cozido. Ele vai ficar aqui pouco tempo nessa panela de pressão, de 5 a 10 minutinhos, tá? Se você pular o processo da borra e for querer cozinhar ele direto, você vai ter que deixar uns 20 a 25 minutinhos na panela de pressão, combinado, ó? Meus amigos, ó, completamente cozido, olha só, reduziu bastante a água, mas não secou tudo, tá vendo, ó? Agora vamos desfiar e ir para nossa próxima etapa. Olha, nosso frango já completamente desfiado, tá? E o detalhe, olha, como é que ele ficou desfiado. Tudo por causa daquele processo do corte da carne, né? As fibras na horizontal. Olha como é que ele fica. É desse jeito que eu gosto o fricassê, misericórdia, fricassê, Will. É desse jeito que eu gosto o salpicão, tá? A textura do frango do salpicão. Agora nós vamos colocar todos os ingredientes aqui, tá? Vocês estão lembrados lá da nossa base que nós fizemos lá no começo, né? De maionese, que é o nosso tempero secreto, temperinho mineiro secreto do Will. Então, eu vou chuchar ele aqui. Agora vamos com o restante dos nossos complementos, que aqui eu vou usar, ó, azeitona, tá? É a gosto. Meia latinha de milho, tá bom? Ervilha, tá? Que é a gosto. Tô usando aqui 2 colheres de ervilha, tá bom? Vou usar aqui, ó, cheiro verde, que é cebolinha e salsinha. Aqui em Minas, cheiro verde é salsinha e cebolinha. Aí onde que você mora, como é que é? Deixa pra mim nos comentários, tá? Uvas passas. Eu sei que tem gente que ama de paixão e tem gente que odeia de paixão, né? É 8 ou 80, ou gosta muito ou não gosta de jeito nenhum. Eu não gosto, mas eu vou ter que colocar aqui porque a minha mulher gosta, né? E dentro de casa, a mulher que manda. Vou adicionar aqui também, ó, que não é unanimidade nos salpicões das pessoas, né? Que são a maçãzinha picada, ó, desse jeito. Eu pinguei aqui 3 gotinhas de limão, tá? Pra ela não empretejar e ela ficou desse jeito, tá? Aqui tem uma maçã picada, que também é opcional. Pra falar a verdade, todos os ingredientes dessa receita é opcional. Você vai colocar o que você mais gostar. Aqui eu tô fazendo o meu salpicão especial de Natal do Will. Combinado? E agora nós vamos finalizar com a mineridade para poder diferenciar esse salpicão que já tá bem diferente, né? Para poder minerar esse trem, ó, eu vou adicionar queijo Minas. Como assim, Will? Você vai colocar queijo no salpicão? Eu nunca vi isso, você é doido, viu? Não sou doido não, pessoal, porque eu sou mineiro. Mineiro gosta de queijo, né, pessoal? Mas é sério, esse queijo aqui, ó, ele vai trazer um azedinho, um sabor muito especial para todo esse nosso salpicão, tá? Se você nunca fez com queijo Minas um salpicão, faça que você vai entender o que eu tô falando. Pode colocar mussarela, pode colocar um pedacinho de queijo parmesão ou o normal, não colocar o queijo. Aqui é, como eu falei, eu tô ensinando para vocês a minha receita, tá bom? Ó, agora não tem segredo, é só misturar esse trem aqui tudo, ó, até ficar com aquela consistência típica de salpicão. Olha só que coisa linda. E eu sei que tem muitos, centenas de milhares de pessoas aí falando, né? Will, você não vai colocar cenoura, salpicão tem cenoura, Will, misericórdia, salpicão diferente. Não, pessoal, tá aqui, ó, cenourinha. Não me esqueci não, que eu gosto de colocar nessa parte aqui, ó, porque a cenoura solta bastante umidade, né? Então, aqui fica mais fácil para poder misturar, ó. E tá aqui, ó, desse jeito, vamos lá. E agora é só você provar e corrigir o sal, tá, pessoal? Lembrando que o nosso frango já tá bem temperado. Então, maneira no sal aí. Mistura tudo. E agora vamos levar esse negócio aqui pra nossa travessa, porque tem a batata palha, né? Tem gente que mistura batata palha aqui. Eu não. Eu faço a batata palha de outra forma. E vocês podem perceber, já coloquei no meu pirexinho, né? Agora é só colocar a batata palha na lateral. É assim que eu faço. Meus amigos,
Ficou ou não ficou com a boca virando breja aí agora? Olha só que trem mais lindo, meus amigos. Olha isso. E eu não vou nem empratar ele, não. Vou mostrar pra vocês, ó, do jeitinho que tá aqui, ó. Olha só como é que ele tá. Vou até pegar um bom bocado aqui, ó. Ó. Olha isso. Meu Deus. Estão servidos? Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, senta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!